Olá, queridos, continuando com vocês a série Saúde Emocional. Hoje eu quero falar sobre perdas e traumas. As perdas e os traumas, dependendo de como foi, né? É como se nós tivéssemos ou a pessoa tivesse caminhando sobre ossos quebrados. Doloroso, difícil, complicado, né? Mas nós precisamos retomar. O resultado muitas vezes pode ser, né, percepção errada sobre nós mesmos, os nossos papéis a serem desempenhados e a nossa identidade. A perda pode levar a essas 3 mudanças fortes, né, sobre nós, na nossa própria vida, né? Muitas vezes os acontecimentos trágicos mudam a nossa percepção sobre o nosso papel no mundo, né? E em terceiro lugar, a pessoa pode achar difícil continuar ligado às mesmas pessoas e atividades que fazia antes dela ter sofrido essa perda. A pessoa pode ficar paralisada e cada detalhe da vida ou cada atitude ter que forçar, né, a pessoa a viver uma série de primeiras vezes. Eu já convivi, já acompanhei de perto, você também que está me ouvindo, né? Alguém que perdeu um ente querido, um filho, alguém muito amado, muito querido, né? Que você vai ouvir a pessoa falar, é o primeiro Natal sem fulano, sem fulana. É a primeira viagem, tá muito difícil para mim, que é a primeira viagem sem fulano. Isso, uma série de primeiras vezes. É a primeira vez que eu faço essa comida porque fulano gostava muito. Então, força a pessoa que perdeu a ter que enfrentar essas primeiras vezes, várias primeiras vezes sem a pessoa. É um reaprendizado. É reaprender a viver sem alguém que foi presente na sua vida até tantos anos, né? Então, não é fácil, é doloroso, mas a gente precisa retomar. Até porque foi uma, né, ou foram 2 pessoas, mas você ainda tem pessoas no seu entorno, você tem pessoas ao seu lado que vai estar junto com você, né? E nesse caso, é importante nós notarmos que o tempo ele é um fator importante nas perdas e na elaboração do luto, tá? Veja, queridos, quando nós falamos de luto, nós não estamos falando só de perder alguém para a morte, alguém que morreu. Nós estamos falando também de um divórcio. Nós podemos incluir aí às vezes um trabalho que era super importante para aquela pessoa e ela perdeu. E às vezes perde, não é nem por incompetência, nem incapacidade. É a própria mudança econômica do país. Nós estamos enfrentando isso agora. Pessoas que tinham um lugar, uma posição, um trabalho confortável e que amava e que fazia bem feito e de repente a condição do país fechou, a empresa foi embora, né? Nós estamos numa situação bem complicada. Então, quando eu estou falando de luto aqui, de perda, eu não estou falando só de perda de vida. Essa é eu digo que é a mais dolorosa, é a mais difícil, né? É irreparável. A perda do trabalho, nós encontramos outro, mas entenda que mesmo quem perde um trabalho ou quem se divorcia, ele vai enfrentar um luto. É uma espécie de luto. Sabe? Você tem lembrança, você tem dor, você tem as relações que tinha ali naquele trabalho. Então, tudo isso vai doer muitas vezes para cada pessoa, dependendo de quem é, de como a pessoa sente, vai doer muito. É um luto. Tem que elaborar, né? Tem que elaborar. Né? Tem mães, por exemplo, que quando os filhos se casam, né? Eu lembro quando o meu último casou, que foi o Jonatas. Enquanto foi embora o Mateus, eu tinha a Milena e tinha o Jonatas. O primeiro, normalmente, a gente sente um pouco menos. Eu tinha 3, né, em casa. Depois veio a Milena. A Milena veio embora para Goiânia. Foi mais difícil, foi para mais longe, né? E depois ficou o Jonatas. Mas quando o Jonatas foi, eu falei, agora terminou. Aí o que eu fiz?
né? Eu estava muito feliz com o casamento deles, como estou até hoje. Não tinha pesar nenhum por eles estarem casando, mas a gente sente o movimento dentro da casa, né? O que cada um exige, o que cada um fala, o que cada um faz, a gente sente, né? Então, quando o último, eu morava numa casa grande, quando o Jonatas casou, eu falei, Edson, não quero ficar nessa casa, vamos embora para um apartamento menor, né? Ah, Márcia, mas a casa grande, agora eles vêm com nora, genro, neto, né? Não, mas eu não quis, porque eles vêm, mas não é tanto tempo, ainda mais no Rio de Janeiro, que é uma vida corrida, né? Não vem tanto. Então eu quis ir para um apartamento. Foi ótimo vender a casa, foi ótimo sair da casa, né? E hoje já passou essa fase, não tem nostalgia nenhuma, não tem nenhum sentimento de dor, né? Estou feliz vendo meus netos. Aí agora eles retornam com netos, é uma bênção. Mas tem mãe que entra e tem pai que entra num luto assim terrível com a saída dos filhos de casa, né? Tem muitos autores que chamam isso de síndrome do ninho vazio. Eu digo que eu não tive essa síndrome, não. Eu tive aquele sentimento que a casa está vazia, todos já se foram, né? Mas foi bênção. Então, eu não fiquei sofrendo por isso, mas tem pessoa que sofre. Então, quando a pessoa perde outras coisas, né, como trabalho, emprego, estava falando com a minha filha teve um vazamento na casa dela, nessas chuvas muito fortes de Goiânia, uma calha deu um problema lá e vazou dentro do closet dela, então ela perdeu algumas gavetas, está tendo que reformar o closet. Ela falou, mãe, quando eu cheguei, que eu vi o tapete inundado, tudo cheio d'água, sapato cheio d'água. Imagina, mãe, o que é uma pessoa perder a casa na enchente? Eu falei, minha filha, é muito doloroso. Pensa, você perder uma casa numa enchente é perder a história, entende? Eu imagino como é doloroso, é muito doloroso. E a maioria de quem perde uma casa na enchente, ele levou anos construindo aquela casa. Que dor! É uma dor muito forte. É muito forte. Eu orei muito pelos irmãos no Rio Grande do Sul. Pelos irmãos não, por todos, né? Por todos. O pessoal do Rio Grande do Sul. É muito doloroso. Eu não consigo falar sem chorar, né? Então às vezes, você minimiza a dor do outro. Você acha que, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Não é brincadeira não a perda de uma casa. Não é brincadeira, né? Um carro que às vezes você trabalhou tanto para comprar, vem um assaltante e leva. É terrível isso, terrível. Então, a perda e o luto, cada pessoa vive de uma forma. É importante você ter essa sensibilidade de saber acolher a pessoa e perceber como é que ela está vivendo a perda dela, em que você pode ajudar. Eu lembro de uma amiga que perdeu o filho, mãe da minha nora, eu só sentava do lado dela, segurava a mão dela e deixava ela falar, ela repetia lembrança do filho, o que ele gostava, o que ela fazia para ele, tudo, vários dias na semana eu ouvia. Porque eu falava, eu não tenho palavra para te consolar, eu sei que a dor é muito grande, eu não tenho, não é hora de eu falar nada, é hora de eu só estar aqui contigo, sabe? Porque a perda, o luto, ele vai passar. E lembre-se disso, tá? O luto não é uma doença. Tem pessoas que após luto até entram num processo depressivo e fica ali por meses. Eu conheço pessoas que ficou por anos, tá? Por anos. Mas o luto vai passar e o tempo, ele é um fator fundamental, preponderante. Quanto mais, é normal que dentro de 6 meses a pessoa já não tenha mais um sentimento de chorar todos os dias, sabe? E a gente é considerado assim dentro da psicologia 1 ano para um luto bem elaborado, 1 ano e meio. Mas tem pessoas que extrapolam isso aí, tá? E aí que às vezes precisa de ajuda, né? Então o tempo é um fator importante. Geralmente supera em 6 meses, mas pode mudar mais, demorar mais tempo. Outra coisa, identidade interrompida. Por exemplo, como é que o luto e a perda pode mexer na nossa identidade? Você imagina uma pessoa que às vezes perdeu um membro, né? Uma perna, um braço após um acidente. Ou uma pessoa que ficou às vezes paraplégica depois de um acidente, né? Acontece muitas vezes que a pessoa às vezes não quer mais receber, não quer ver pessoas nos primeiros dias.
as pessoas que interagiam com ela, que fazia parte do convívio, ela não quer ver. Respeite isso aí, esse tempo vai passar, depois ele vai voltar a falar com você. Tem pessoas que gostam de falar, consegue falar, é uma forma dela elaborar. Tem pessoa que não quer falar sobre o assunto, entende? Então, queridos, cada um tem a sua forma de vivenciar o luto, né? Então nós precisamos orar com elas, orar por elas. Às vezes não dá nem para orar com elas, elas não querem proximidade, mas dá para orar por elas. Respeite a dor de cada um e ajude naquilo que você puder. Esteja disposto a estar perto, tá? Deus te abençoe, curta, compartilhe esse vídeo com alguém e que seja bênção para aqueles que estão sofrendo com perdas.